Olá pessoal, vamos iniciar o nosso episódio com um vídeo gravado em homenagem ao canal Asa pelo assinante Giovanni Cardoso, que decola a bordo de um Boeing 747-400 da KLM em mais um dos seus voos virtuais. No episódio de número 93, vamos lembrar alguns fatos importantes que marcaram a história do Boeing 747, que ficou conhecido mundialmente como Queen of the Skies, ou a Rainha dos Céus. Nesse ano, a fábrica norte-americana comemora os 50 anos do primeiro voo, que aconteceu no dia 9 de fevereiro de 1969. A homologação pela Federal Aviation Administration, a FAA, que é a agência norte-americana de aviação civil, veio poucos meses depois, no mês de dezembro daquele mesmo ano. O voo inaugural aconteceu no dia 22 de janeiro de 1970 e a operadora era a Pan American, que deu o grande impulso para que o projeto fosse levado adiante. O primeiro Boeing 747, ou 747-100, era equipado com 4 motores Pratt & Whitney JT9D, que deram um pouco de dor de cabeça no início de operações com diversas panes e que inclusive fizeram atrasar o voo inaugural da Pan Am na rota entre Nova York e Londres. Mas depois que os problemas foram superados, as vendas do Boeing 747 não pararam de crescer e mais de 1.500 unidades foram comercializadas até hoje, sendo que o avião ainda gera negócios para a Boeing. Hello, Speedbird 100 is with you, 8 miles RLS 27 right. Speedbird 100 Heathrow Tower, good morning, continue approach for 27 right to number 2 and after landing vacate Alpha 10 Echo. Okay, plan vacate via Alpha 10 Echo, Speedbird 100. Speedbird 100, it's great to see you back as BOAC. From all of us here at NATS Air Traffic Control, happy birthday and congratulations on 100 years of flying.
Speedbird 100. Thank you very much. Very grateful for all your service at NATS and everywhere. Speedbird Bravo Oscar Alpha Charlie arrived home, albeit wet. Speedbird 100, thank you very much. Contact ground now 121.855. Good morning. 121.855. Speedbird 100. Good morning. Oh, he's coming off early. Atualmente, a British Airways é a maior operadora do Boeing 747, com 34 unidades da versão 400 em voo. Aliás, o Boeing 747-400 é o que fez maior sucesso em número de vendas pela Boeing, com 694 unidades comercializadas, incluindo as versões cargueiras e de autonomia estendida. O Boeing 747-400 também marca a transição na cabine de comando, que perdeu a posição do engenheiro de voo e ainda substituiu os instrumentos analógicos pelos tubos de raios catódicos. E o avião ainda ganhou winglets nas pontas de asa. O rollout do 747-400 aconteceu em 1988. E outro detalhe interessante é que o 400 foi adaptado para transportar partes da fuselagem do Boeing 787 entre os fornecedores da Boeing e as fábricas de Everett, no estado de Washington, e de Charleston, na Carolina do Sul. O avião ganhou o nome de Dreamlifter. Control check. Okay, let's do the takeoff briefing while we're sitting here. Cargo 778 Heavy, cross runway 31 right at taxiway Whiskey, and then taxi left inner, left Foxtrot, not to be further from there. Okay, that's it. Cross runway 31 left, 31, and left on the inner 31 right. to the 21 right, calculus 778 Heavy. So, briefing. In the event of an engine failure prior to V1, I'll call reject. You call the tower and tell them we've rejected. Patty, tell me what symmetrical pair available I have. Call for the speed brake if it doesn't deploy. After V1, I'll fly the airplane. You two guys work the emergency. It'll be a left turn direct to bridge. 80 knots, thrust hold. Checked. V1. Rotate. How's rate? Gear up, indicate airspeed. This has been identified. First flight diversion speed. Zero runway, you ready? Speed 148. And landing checklist. Vertical speed. Yep. You get the lock. Tower Buenos Aires reference 438 on final 5 right. Airport 438 Heavy, Romeo 05 right, temperature 30, decimal 19.110 degrees 8, down steer plan. Reference 438, gate to land 5 right. Landing checklist. Landing checklist, speed brake, Arm. landing gear, Now. flaps.
30. Landing checklist completed. Thank you. Can you have a progress 2 for the wind on your side? Yeah. Wind 020 degrees. 1,000. 7 knots. Thank you. Stabilized. Yep. Gear on altitude 12,000. Yep, please, you can, I checked it out, that's good. So, gear, flaps, lights, look clear. Yeah. Wind 090 degrees, 6 knots. Thank you. $500. Checked. 400. Approaching minimums. 100 degrees. 300. 7 knots. Minimums. Continue. 200. Wind calm. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed brakes up. Reversals normal. $60 knots. The brakes. A Boeing também vendeu 45 unidades do seu Jumbinho, o esquisito Boeing 747 SP de Special Performance, com autonomia melhorada, que foi certificado no dia 4 de fevereiro de 1976. A maior operadora foi a Pan American. Outra companhia que sempre foi grande cliente para o Jumbo é a alemã Lufthansa, que atualmente opera aviões da última versão, o 747-8, e só não teve na frota os aviões da família 747-300, apesar de ter participado ativamente do projeto, como lembra Marcelo Fouquet. Oi pessoal, meu nome é Marcelo Fouquet, eu sou funcionário da Lufthansa em Frankfurt, eu trabalho na área de vendas e eu estou aqui para contar algo a respeito do Boeing 747, do Jumbo na Lufthansa para vocês. Bom, por onde começar? Afinal de contas, o Jumbo é uma das aeronaves mais icônicas do mundo. A própria Lufthansa, o 747, é um ícone, ele representa a empresa de certa forma. Eu pessoalmente arrisco dizer, inclusive, que o 747 é mais representativo da empresa do que o Super Constellation, o Starliner, que sempre foi conhecido como o sinônimo de Lufthansa. A realidade é que a Lufthansa já opera o 747 há praticamente 50 anos, desde 30 de março de 1970, quando ela recebeu sua primeira unidade do Boeing 747-100 em Hamburgo. Aliás, um fato curioso, a Lufthansa é a empresa que durante mais tempo operou ininterruptamente, aliás ainda opera, o Boeing 747 no mundo. Não existe nenhuma empresa aérea que operou durante tantos anos o Boeing 747 como a Lufthansa. E provavelmente esse recorde deve permanecer com a Lufthansa, tendo em vista que o 747-8i ainda deve se manter em operação durante alguns anos. Fato é que, desde que a Lufthansa recebeu seu primeiro exemplar do Boeing 747, a aeronave
é o status symbol, é o flagship da empresa. Esse posto, o Jumbo apenas perdeu durante 2 anos, lá em 2010, quando a Lufthansa recebeu a A380, mas o Jumbo acabou reconquistando esse espaço 2 anos depois, quando a empresa recebeu os, na época, novíssimos Boeing 747-8i. Ano passado, quando a empresa relançou a sua nova marca, ela também se utilizou do Boeing 747 como seu veículo para promover a nova marca. A nova marca ela foi apresentada ao público, aos funcionários, a clientes, em 7 de fevereiro de 2018, e o 747-8 e o primeiro 747-8 recebido pela empresa, prefixo Delta, Alfa, Bravo e Yankee Alpha, foi a aeronave escolhida para apresentar essa nova identidade, esse novo capítulo da empresa para o mundo. Tanto é que, a título de curiosidade, no dia seguinte, dia 8 de fevereiro, a Lufthansa fez inclusive uma tour pela Alemanha, pelas principais bases da empresa aqui, um voo especial com esse Jumbo, com convidados especiais a bordo, para mostrar a nova marca para funcionários, para clientes, para jornalistas, para a imprensa de modo geral, mundo afora. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Mexico City. Zu Ihrer eigenen Sicherheit, bitte lassen Sie Ihre Sicherheitsgurte geschlossen und bleiben Sie noch so lange sitzen, bis wir unsere Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen erloschen sind. Flugkapitän Steindorf und seine Besatzung danken Ihnen, dass Sie unsere Gäste waren und dass Sie Lufthansa Star Alliance für Ihre Reise gewählt haben, und wir hoffen, dass es Ihnen an Bord gefallen hat. Wir wünschen allen eine schöne Aufnahme bzw. eine angenehme und sichere Weiterreise. Vielen Dank nochmals und auf Wiedersehen. Inclusive, assim, uma coisa que eu quase esqueci, vale a pena mencionar também, você entra no escritório da Lufthansa, o Jumbo, ele é tão presente. A primeira coisa que você nota quando você entra no headquarter da empresa é que existe uma maquete gigante, mais de 3 metros de comprimento do 747-8, logo na entrada da empresa. Quando você abre o laptop, todo o laptop da empresa, ele tem como padrão no fundo, o fundo de tela standard é o 747. Ou seja, o Jumbo, ele é sempre um ícone da empresa, e isso não deve mudar tão breve, digamos. A Lufthansa é a maior operadora de jatos Boeing 747 do mundo. Aliás, desculpa, ela é a segunda maior operadora de jatos 747 do mundo. Ela perde a 747 PAX, perdão. Ela perde apenas para a British Airways, que opera hoje com 34 aeronaves do modelo 747-400, sendo que a Lufthansa tem hoje 32 aeronaves do tipo, sendo que 13 delas são do modelo 747-400 e 19 são do modelo novo 747-8i. Vale ressaltar, no entanto, que
no fim do ano, a Lufthansa deve ultrapassar a British Airways como a maior operadora de 747 PAX do mundo, porque a British Airways está no processo de aposentar o seu 747-400 e deve retirar de operação 3 unidades até dezembro, ou seja, a partir de 2020 a Lufthansa passa a ser oficialmente a maior operadora de 747 PAX do mundo. A Lufthansa operou praticamente todas as versões de 747 PAX, exceto pelo 747 SP e pelos modelos 747-300, sendo que ela sempre participou ativamente do processo de desenvolvimento da aeronave. Em particular, o 747-8 é uma aeronave que foi projetada e construída sob medida para a Lufthansa. Vale ressaltar que provavelmente o 747-8 PAX nunca teria saído do papel não fosse o envolvimento, não fosse a persuasão da Lufthansa para desenvolver essa aeronave. Engenheiros, membros do board, membros do departamento de planejamento de frota da empresa, eles estiveram ativamente envolvidos na concepção da nova aeronave, e toda vez que hoje em dia você olhar para um 747-8 PAX, você vai ver que essa aeronave, ela é a Lufthansa, ela é o resultado do que a Lufthansa precisou, do que ela queria ter, do que ela vislumbrou como o seu jato intercontinental. O Boeing 747-8 pode acomodar 410 passageiros na configuração em 3 classes. Tem autonomia de 14.816 km, teto máximo operacional de 43 mil pés e velocidade média de cruzeiro de Mach 0.85. O 747-8 é impulsionado por 4 motores da General Electric Jenks 2B de 66.500 libras de empuxo cada um. Põe pra pouso. Não vai, passagem boa.
O publicitário e spotter Gianfranco Bettin, o Panda, também é um grande apaixonado pelo Boeing 747 e acaba de lançar um livro dedicado exclusivamente ao Queen of the Skies. Robert pediu para falar um pouquinho do 747 e para mim isso é um motivo de prazer e honra, porque o 747 é um avião que todo mundo gosta, todo mundo deve alguma coisa em sua vida ao 747, porque ele é um avião que mudou a história do mundo e das pessoas. Todo mundo hoje tem alguma coisa que deve ao 747, pode ser um bem de consumo, uma viagem, uma memória, mas é um avião tão influente na vida da gente que não dá para pensar de outra maneira. O 747 mudou a nossa vida, mudou a maneira como o mundo viaja. Ele foi o primeiro wide body da história, o primeiro avião de fuselagem larga. Ele barateou e transformou em realidade o sonho de milhões de pessoas ao redor do mundo para fazer uma viagem intercontinental. Foi nas asas do 747 que o mundo realmente encolheu e ele realmente mudou a indústria de transporte aéreo, alinhando velocidade, capacidade e uma incrível qualidade de projeto que faz com que ele seja construído, fabricado mais de 50 anos depois do seu voo inaugural. Porra, meu. Porra. Olha o puxo. Ah, louco. No Brasil, a Varig chegou a operar jumbos na sua frota de longo alcance. Foram 3 Boeing 747-200 e 2 Boeing 747-300 na versão Kombi, que transportavam 2/3 de passageiros e 1/3 de cargas. E ainda operou 3 Boeing 747-300 na versão padrão Full Pax e 3 Boeing 747-400. Todos esses aviões com motores da General Electric, mas a Varig também operou um Boeing 747-200 com motores da Pratt & Whitney, este arrendado por pouco tempo da companhia South African Airways. Carlos André Spagatti, que é diretor da revista Flap, lembra os saudosos tempos da operação do jumbo nas asas da Varig. Estou muito contente de estar hoje novamente no canal ASA. É minha segunda entrevista sobre aviões que voam no Brasil. E quero agradecer muito às pessoas que assistiram o primeiro programa do 727, que bateu o recorde de audiência, né? E eu fico muito contente, assim como faço na revista Flap, de poder manter a tradição da história da aviação comercial brasileira. Pesquisando a história do 747-400 no Brasil, do 747 no Brasil, descobri que a Varig tinha intenção de comprá-lo muito antes do DC-10. Só que não conseguiu financiamento para esse avião na época, e o DC-10, que era menos barato, foi financiado por um plano muito facilitado, e assim que pôde, a Varig imediatamente comprou esse avião. Os 3 primeiros vieram no ano de 1981, da série 200B, Kombi, que foram comprados originalmente pela linha aérea da Líbia,
E os americanos puseram um embargo e não entregaram o avião. Então eles vieram a Varig. Fizeram muito sucesso na Rio, Nova York. Naquele tempo não existia o voo direto de São Paulo, Nova York. Então você tem que fazer uma conexão. Geralmente um 737 até o Galeão e vice-versa. O dificultava muito a vida dos passageiros que vinham para São Paulo. O serviço deles era muito bom mesmo. E logo depois veio o 747-300, que eu tive o prazer de fazer o inaugural para Nova York, de São Paulo, onde o serviço da Varig já começou a cair. Em vez daqueles buffets maravilhosos de carrinhos, já era serviço individual, sem charme nenhum, e onde se via já que a Varig já estava enfrentando problema. Que foram se agravando cada vez mais, inclusive com a chegada de 747-400, uma rota que não deu resultado. A Varig não conseguiu pagar os leasing, já estava numa situação muito ruim, não de solvência como alguns anos depois, e teve que devolver os aviões. Era uma rota que nunca mais foi operada por companhia nenhuma, por se revelar antieconômica. Por quê? Porque eles faziam São Paulo, Joanesburgo e depois iam para Hong Kong, via Bangkok. E o trecho São Paulo-Joanesburgo vivia lotado. Então, o avião lotava até Joanesburgo e sobrava poucos lugares para o resto das rotas. E o tráfego local era muito pequeno. Eu creio, na minha opinião, que com a devolução 747-400, os planos internacionais da Varig e Longa-Conce, planejados pelo Rubel Thomas, começaram a ir para o vinagre. E o 747, na minha opinião, até hoje, é o melhor avião que existe para voar em longas distâncias. E a importância dele no Brasil foi muito grande. Até no Brasil chegou a encomendar um, que foi pintado com as cores dele nos Estados Unidos, mas nunca chegou a operar, aliás, nem chegou a vir para o Brasil. Com o desaparecimento do 747 dos céus no Brasil, primeiro pela Varig e depois pelas internacionais que hoje operam nesse país, é uma era que infelizmente não volta mais, a não ser pela Lufthansa, que ainda mantém o 747-8, mas é um voo só, e foi muito bom ter voado nesse avião. Os pilotos que tiveram o privilégio de operar a Rainha dos Céus não poupam elogios a essa verdadeira super máquina. Bem, o 747 é um avião que marcou muito a minha carreira profissional, pelas suas dimensões, pela sua beleza, um avião majestoso, né? Impressionava muito pelo seu peso. Ele transportava chegava, dependendo da configuração, a 400 passageiros. Era um avião com 2 andares, uma diferença dos demais aviões, e tinha vários trens de pouso, somando tudo dava 18 rodas, e a cabine de comando no segundo andar, também é uma diferença, que a gente tinha que se acostumar no início. A gente passava a ver os fingers tudo de cima, né? E a altura de 10 metros do solo, dá aí um prédio mais ou menos de uns 3 andares, né? E ainda lembro que ela não era muito compatível com o tamanho do avião. Era uma cabine relativamente pequena, ela era estreita, comprida, e
e rebaixado o teto. Tinha uma característica também um pouco diferente dos outros aviões, que o 747 não abria as janelas laterais do cockpit, né? Então, para certificação de evacuação de emergência, ele tinha uma escotilha no topo da cabine, que se abria e a gente segurava uns punhos presos a cabos de aço, tinha uns 5 para os tripulantes, e caso de emergência se jogava dali de cima, né? Se jogava de um prédio de 3 andares. E acreditando que o sistema funcionaria bem, que é um sistema de roldanas por inércia, né? Que ia amortecendo a queda até chegar no chão de forma relativamente suave. Por sorte, eu nunca precisei usar esse recurso e também não conheço ninguém que tenha usado. A Varig teve o 200, o 300 e o 400. Não voei o 400, voei 200 e o 300. 2 aviões muito parecidos. A diferença era o upper deck alongado, mais passageiros em cima. Isso aí também trazia uma diferença nos treinamentos de evacuação de emergência e tal, que ele tinha evacuação de emergência por saídas do upper deck, era um tobogã bem longo até o chão. O 200 já não tinha, o 200 usava as saídas do piso inferior para evacuação de emergência. E a gente sabia que estava... Bom, ele tinha também mais potência, né? Os motores eram mais potentes e o avião era mais pesado um pouco e tudo, mas era um senhor avião. A gente sabia que estava no 200, que na cabine de comando é tudo igual, mas quando a gente saía dela, a gente logo via que estava no 200, quando a gente enxergava assim, um avião executivo, pouquinhos passageiros, né? E no 300 já não, você saía da cabine e enxergava, vamos dizer assim, tipo um avro, né, com a quantidade de passageiros ali. E aquilo era só uma amostra, porque o restante do pesado dos passageiros estava tudo lá embaixo. Tinha escada, né? Os 200 era uma escada caracol e os 300 é uma escada de 2 lances em diagonal. Eu lembro que durante os voos, para me exercitar, eu descia a escada, ia até o fundo do avião, voltava, subia a escada. Isso aí dava uma caminhada de mais de uma quadra subindo e descendo uma escada. A Varig teve o Kombi também, que é um avião bem diferente. O último terço da fuselagem dele era cargueiro. Então a gente dizia que transportava a capacidade de passageiros de um DC-10 e a capacidade de carga de um Boeing 707, tudo num avião só. Eu pilotei o Jumbo até ele ser desativado e mantive a carteira dele enquanto voava o MD-11 já. Eu mantinha a carteira para fazer os voos de entrega, eu e o comandante Binder, a gente entregava os aviões. Então eu voava em linha, o MD-11, e de vez em quando fazia o voo de entrega de um 747. Era um avião tão bom de voar, tão tranquilo, tão dócil, tão friendly, que eu não estranhava quando saía do MD-11, que eu voava constantemente, e chegava no 747. O 747, sempre os sistemas sem aquela informatização toda são mais simples de serem operados, né? E também com o auxílio do engenheiro de voo a bordo. Então tornava o voo bem tranquilo. Lembro de uma característica do 747, que é as velocidades de pouso dele, que são mais ou menos equivalentes a de um 37, apesar de todo o peso, todo o tamanho dele, né? Eu lembro de ter ido há pouco num museu lá em Le Bourget, o Museu Aeroespacial, e lá tem um 747 da Air France, um 200, mas todo preparado para visita. Ele é todo transparente nas laterais para ver os reservatórios, os sistemas e também para enxergar os porões do avião. É incrível que só ali eu consegui ter uma noção boa do tamanho daquele avião, no meio daqueles turistas todos lá. Então foram 2 aviões que me marcaram na carreira. O primeiro foi o DC-3,
né, pela história toda do avião, e o segundo, o 747, por todas essas características. Eu voei 47 como copiloto 98 e 99, vindo do DC-10. DC-10 eu voei 96, 97, o que me ajudou bastante nessa adaptação ao 747, porque a forma de operar o piloto automático do DC-10 é muito similar ao do 747. Eu diria até que esses dois aviões, eles são pioneiros no que hoje nós chamamos de FCU no Airbus e MCP na Boeing. A forma de operar, a localização do piloto automático. O 747, a Varig tinha 5 747, sendo 2 combi, uma combination, que era metade passageiro e metade carga, que eram dedicados aos voos de Miami, e 3 que eram full packs, que ficavam fazendo voo para o Japão, né? Era Rio, São Paulo, Los Angeles, e a tripulação baseada em Los Angeles levava o voo para Narita e Nagoya. E às segundas-feiras, o voo fazia Rio, São Paulo, Lima, Los Angeles. Tinha esse voo para Lima nas segundas-feiras. A Varig tinha esses aviões que eram iguaizinhos aos 747-400. A única diferença do 300 para o 400 era o Glass Cockpit no 400 e o Inglet, que o avião fazia a performance do avião ser um pouco melhor. O 747 tinha 3 inerciais, né, que nesse voo para o Japão acumulava muito erro. Ele não era esse update automático que nós temos hoje em dia, nós temos que fazer o update manual em cima do VOR. Então quando nós estávamos vindo do Japão para Los Angeles, nós entrávamos por São Francisco e tinha um erro muito grande. Nós tínhamos que acertar, bloquear o VOR de São Francisco e ali fazer um update. Em 99 a Varig instalou o GPS no avião para justamente melhorar esse consumo de combustível extra que nós tínhamos devido ao acúmulo de erro na navegação. Mas não era interligado ao piloto automático. Esse update tinha que ser feito de forma manual. E tem uma passagem até muito curiosa, que certa vez no meio do voo do Japão para Los Angeles eu fui fazer esse update, o comandante, e quando nós passamos a posição do GPS para o inercial, o avião fez uma curva de 90 graus à esquerda, em direção à Rússia. Todos nós ficamos apavorados, pensando que nós tivéssemos colocado a posição errada do GPS no inercial. O avião deve ter voado uns 5 segundos, 10 segundos, né,
nessa proa, então fez curva à direita, entramos embaixo de um 747 da Air Malaysia, que já tinha GPS, quer dizer, a correção do avião que foi muito abrupta, mas nos deixou assustado. E depois disso nós começamos a fazer esse update do GPS para o inercial, mas constantemente com um intervalo menor de tempo para que não acumulasse tanto erro. Foi aprendizado. Ter voado 747 para mim foi uma grande escola. Ter ficado baseado em Los Angeles para fazer o voo para o Japão, que era um voo diferente, muito bacana. Ali tem aquela corrente de jato que liga entre os Estados Unidos e o Japão. Então nós íamos do voo dos Estados Unidos para o Japão, nós íamos por cima, né? Bloqueava Vancouver, ia pelas Ilhas Aleutas e depois descia novamente para o Japão. E na volta nós vínhamos direto do Japão para São Francisco, e São Francisco, Los Angeles. A diferença entre a ida e a volta era quase 3 horas durante o inverno. Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal mais uma vez, falar que foi uma grande experiência. O 747 era um avião muito dócil de voar, apesar de muito grande. Às vezes ele sofria um pouco com vento de través, por ter uma área muito grande para bater vento ali, e como ele vinha para o pouso de vento de través, ele tinha que vir em crab, né? Não side slip. Você não podia baixar a asa dele para evitar que ele tocasse o motor no chão. E é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e bons voos. Será que vazar? Pesado, hein? Pesado pra caramba. Olá a todos, meu nome é Newton Kodama. Tive a oportunidade de poder voar a Rainha do Céu 747 por 2 anos. Estive no Brasil voando de 2011 até 2015 na TAM como copiloto de 320. Em agosto de 2015 eu saí, pedi demissões na TAM e me ingressei numa companhia cargueira aqui nos Estados Unidos, tendo a chance de poder voar o 747-400 e o 800. Voar o 747, mesmo atualmente, que muitas companhias já estão se aposentando e defazendo da aeronave, mas ainda na parte cargueira algumas companhias continuam operando o 747 cargueiro, assim como a UPS, e os passageiros eu creio que ainda a Lufthansa continua operando. Enfim, eu operei 2 anos pelo mundo afora, voando em todos os continentes. O único continente que não pude ter a satisfação de operar foi na África, mas eu operei muito na Ásia, na Austrália, na Europa,
aqui na América do Norte, no Brasil, tanto aqui também indo para Viracopos. É um avião muito gostoso de se voar, é bem dócil, bem stable, é bem estável também. O avionics do 747-800 também é muito bom, tem o paper checklist, não chega ainda aos pés da automação e eletrônica do 777-300 ou mesmo do 787, mas como todos sabem, é sempre um sonho de todo mundo aviador, eu acho, de poder voar um 747-400. Eu passo essa minha pequena experiência que tive o prazer de voar o 747 por 2 anos. Atualmente agora estou no 767, porém, mas eu tenho saudades de voar o 747 com grandes voos e pelo tamanho e autonomia, sempre uns voos de 8 horas, 10 horas, 12 horas, às vezes 14 horas, voando com tripulação composta de 4 pilotos e fazemos a revezamento de pilotagem no ar. Mas é isso aí, espero que todos também tenham a oportunidade e a chance de poder um dia voar o 747. Muito obrigado, até mais. Para encerrar o episódio de número 93, eu apresento um vídeo gravado pela Boeing na comemoração do aniversário de 100 anos da fábrica norte-americana em 2016. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Lembro ainda que esse episódio estará disponível no portal da Sky Science Aviation Bureau em www.skyscience.com.br. Até a próxima! This airplane is a high-speed airplane. From everything we look at, from the aerodynamics, the structural characteristics of it, the flight control system, it's going to be the best flying airplane that Boeing will deliver. But I believe we can stand up and tell our own management this airplane is going to meet all these objectives if we can get the weight down. In order to realize maximum benefit from flight deck location, the pilot's office was located as high as possible. Visibility from this vantage point is excellent. The entire main deck may be used for passenger seating. This is the airplane that is going to change today's concept of air transportation. The luxury, the speed, and the basic comforts provided by this newest airliner will furnish customer appeal that could not be attained by slower and smaller jet transports. Seattle departures, Boeing 747 Heavy, level 10,000, heading 045. Roger, Boeing 747 Heavy, radar contact, turn left, heading 360. Boeing 747 Heavy, left turn to 360. The Apollo Saturn V, America's largest space vehicle, is being developed for extensive manned space missions. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine